Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo do canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a propagação das ondas de rádio e o Radio Direction Finding. O encontro, a localização, melhor dizendo, né? A localização da direção de uma onda de rádio. Ou localização de uma rádio, como você preferir. Para início de conversa, eu acho interessante que a gente comece estudando isso aqui. Desculpa falar, pessoal, mas isso aqui é uma mentira. Esse desenho aqui ele é didático, ele serve para a gente entender mais ou menos como funciona uma propagação da onda de rádio, né? Mas esse desenho aqui é mentiroso e eu vou explicar por quê. As ondas de rádio são ondas tridimensionais, não só as ondas de rádio. O som também é uma onda tridimensional. O som é uma onda mecânica, ou seja, precisam de meio para se propagar. Então, o som, as ondas eletromagnéticas, enfim, e mais algumas outras ondas tridimensionais. Existem as ondas bidimensionais, que, por exemplo, são as ondas que se formam quando você joga uma pedra em um lago e forma aquele círculo de ondas se propagando, né? E esse desenho aqui, ele é de uma onda unidimensional. Quando você balança uma corda, a onda está indo numa direção só. Ela não vai para... Melhor dizendo, ela vai para uma direção só naquele momento. Então, se eu estou balançando uma corda aqui, por exemplo, infelizmente não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês. Eu tenho esse fio aqui. Se eu estou balançando esse fio aqui, ó, a onda está se propagando nesse sentido. Mas para que ele se propague em outro sentido, eu preciso mudar em outra direção, desculpa. Eu preciso mudar a direção. E é sempre uma direção. As ondas do lago, do mar, né? Se você joga uma pedrinha na água e ela faz aquelas ondas, são ondas bidimensionais. Dito isso, isso ajuda a gente a entender um pouco. Bom, o livro do Juarez, ele tem alguns sites que disponibilizam de graça. Eu acho que eu não vou poder colocar o link porque o livro ainda não é de domínio público. Mas o livro do Juarez, ele mostra isto aqui pra gente. Ele mostra também na forma unidimensional, mas ele vai explicando algumas outras coisas, né? Tá aqui a nossa antena de rádio, a nossa transmissora. Ela reflete no chão. Ela refrata na ionosfera e ela difrata nos obstáculos. Ou seja, aqui a gente pode ver tanto uma onda refletindo no chão, chegando na recepção, no aparelho receptor, uma onda chegando diretamente no aparelho receptor. Essa aqui você pode pressupor que tem uma qualidade melhor de recepção. Tem uma onda difratando, que eu já vou explicar para vocês. A difração ela é muito mais importante hoje em dia nos roteadores, né? E tem a refração, que é quando ela bate na ionosfera e volta, certo? Bom, ainda no livro... Essa aqui é a figura 5 do livro do Juarez, Telecomunicações. Um livro muito bom, né? Ele é para todos os públicos, para os leigos e para os experts avançados no assunto. Aqui a gente tem ainda um esquema mais completo mostrando de fato as ondas na sua forma real, né? A forma tridimensional. Vocês podem ver que ela está indo para mais de uma direção ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela está vindo para cá, ela também está vindo para cá. E aqui ela explica um pouquinho a difração. Que a onda ela chega aqui nessa montanha, nessa pedra, ou um obstáculo qualquer, como está escrito aqui. Eu espero que a câmera esteja focando. E ela difrata, ou seja, ela não segue uma linha reta. Ela ainda vem aqui, mas ela deixa uma zona de sombra após o obstáculo. Então, bom, funciona assim as ondas eletromagnéticas, as ondas tridimensionais, né?
E agora a gente chega ao ponto culminante do nosso vídeo. Essas imagens sim eu posso disponibilizar para vocês, porque são de autoria minha. Aqui a gente tem umas antenas específicas para detectar a direção de um sinal de rádio. Desculpe. Aqui a gente tem as antenas que são específicas para detectar qual a direção de um sinal de rádio. Aqui está representado o nosso norte. Aqui está a nossa transmissora. E aqui estão as nossas duas antenas detectoras. Bom, mas hoje eu vou ensinar para vocês como vocês localizam uma estação de rádio sem a necessidade dessas antenas detectoras que são parabólicas, né? Antes de eu explicar como fazer isso, esse canal, pessoal, se você não gosta, esse canal ele é para conteúdo teórico, né? Ele é para quem busca conhecimento, né? Como o ET Bilu nos ordenou, né? Busquem conhecimento. Então, eu vou passar um pouquinho pela teoria. Se você não gosta, você pode pular e tudo bem, né? Essa antena, ela é chamada parabólica, porque eu vou ter que apagar esse desenho, ele está maravilhoso, mas infelizmente eu vou ter que apagar. Justamente por causa das parábolas. Se você estudou lá no segundo grau, algumas escolas até colocam no primeiro grau também, essa aqui é a parábola. E a paraboloide, a parábola ela só tem duas dimensões. A paraboloide, ela seria a parábola em 3 dimensões. É como se eu estou aqui simulando uma parábola. É como se estou fazendo aqui uma paraboloide com os meus braços. A paraboloide ela é aqui. A parábola ela tem uma característica muito interessante que eu não vou aprofundar aqui, mas a parábola ela possui foco. Isso não são todos os livros que abordam, tá, pessoal? Um bom livro de geometria analítica, nem mesmo todos os bons livros abordam o foco da parábola. E o que isso implica? Bom, a parábola ela tem esse foco. Uma característica muito interessante é que, não posso dizer todas, mas muitas das coisas que você atira em uma parábola, elas vão refletir e vão acertar esse foco. Então, se você acerta aqui, vai acertar o foco. Se você acerta aqui, ela também vai refletir e voltar no foco. Por isso que a antena parabólica, a antena mesmo, quem é que ainda lembra da antena parabólica? A antena mesmo é aquele trocinho que fica por cima da parábola, né? Que está posicionado justamente no foco. Então, esta antena aqui, eu vou ver se eu consigo focar direitinho na antena, né? Esta antena aqui, ela é parabólica. Bom, a antena é esse miolo aqui mesmo, e aqui em volta a gente tem a paraboloide. E todos os sinais que batem aqui na paraboloide refletem, eles quicam, né, bem dizendo, né, eles quicam e refletem eles quicam e acabam refletindo lá na antena de fato. Então tá, e o que isso quer dizer? Onde é que eu estou querendo chegar com isso aqui? Bom, e se a gente invertesse? Se a gente tivesse uma estação, eu vou colocar aqui, se a gente tivesse uma estação, ou duas ou mais, e a gente tivesse um radinho comum, então a coisa começa a ficar mais interessante. Só para situar vocês de novo, mais uma vez. Esse desenho aqui que eu fiz, ele infelizmente também é mentiroso. Porque a antena de AM,
de recepção AM, ela só... A antena de recepção AM, ela não é essa antena externa. Ela é uma antena interna. Uma coisa que eu esqueci de falar, essa técnica ela só funciona com rádio AM. Não adianta você tentar procurar a direção de uma rádio com rádio FM. Você pode fazer isso, você não vai ter muito resultado, e isso funciona melhor com a rádio AM. A antena de rádio AM ela é um fio enrolado que fica por dentro do rádio. A antena de rádio AM ela é um fio enrolado que fica por dentro do rádio. E, bom, vou pegar esse fio aqui de novo. Tá aqui, ó. Essa aqui é a antena do rádio AM, um fio enrolado por dentro do rádio. Elas não costumam ser muito maiores do que o meu dedo, né? Na verdade, a maioria delas é minúscula. Cerca de 75 a 120 voltas. Quanto mais voltas, melhor é a qualidade do seu rádio. Sim, claro, existem todas as qualidades de rádio. Aquele Texan S2000, ele tem até uma antena de AM externa. Não sei como é que ela é mesmo, não sei qual o tamanho real dela, mas é bem grande. Então, só para vocês saberem, existem todo tipo de variedade de rádio. O que isso quer dizer exatamente? Com a rádio AM, você consegue até mesmo encontrar a sua localização. Você consegue deduzir a sua localização e você consegue localizar uma rádio. Por exemplo, eu tenho esse aqui, o XH-Data D808, e eu vou ligar ele na rádio AM. Eu vou colocar na frequência a emissora pública, para evitar direitos autorais, eu espero que eu consiga evitar, da rádio Universidade AM, 800 kHz. Agora a gente vai acabar escutando um pouco de ruído e vocês vão entender. A rádio AM, ela funciona como rádio direcional, por exemplo. A antena ela está aqui dentro nesse sentido, não tem nada a ver com a antena de FM, tá, pessoal? Essa aqui é a antena do FM e das ondas curtas. Mas o AM, amplitude modulada, também chamado de ondas médias, ele trabalha direcionalmente. O que significa? A antena que está aqui dentro, se a rádio está lá, eu aponto a antena assim, ó, como se fosse uma pistola mesmo, né? Aponto a antena assim, o sinal vai pegar melhor do que, por exemplo, se eu apontar para lá. A antena está aqui dentro e está longitudinalmente ao rádio. Na maioria dos rádios ela é longitudinal. Talvez deve ter uma meia dúzia de rádio que ela esteja levemente deslocada, mas vai saber, né? Vamos dar volume para vocês verem. Aqui vocês estão vendo só o barulho, mas olha o que acontece quando eu mudo a direção do rádio. Aqui não pega nada, mas aqui, ó. Deixa eu ver se o XH-Data, o XH-Data ele tá com o supressor de ruído ligado. Agora vai melhorar um pouco. Aqui é só o chiado, nessa direção aqui é só o chiado. E aqui o som ficou quase perfeito. O que significa o som está quase perfeito com o rádio nessa direção? Significa que essa rádio, duas possibilidades, ou ela está naquela direção, ou ela está nessa direção. Percebam? Então, como é que funciona? Então, para isso, eu acabei criando essa aqui, ó, com os pontos de interrogação. Que essas duas rádios hipotéticas nossas, ela pode estar tanto aqui como aqui, e tanto aqui como aqui. Né? Aqui o nosso referencial. E aqui estamos nós, o radinho. Né? E como é que a gente pode... Tocou uma campainha aqui. Como é que a gente pode se localizar com um rádio FM? É muito simples.
Digamos que você esteja aqui, neste ponto. Nesse ponto bem grande. Você está perdido. A única coisa que você sabe é que você tem um rádio AM no meio do mato. Eu acho que, assim, foi uma péssima escolha que você fez. Sair para o meio do mato levando só um rádio AM. Eu espero que você saiba mais ou menos onde você está. Né? Não que você tenha ido para o meio do mato, para um lugar que você nunca viu. Né? Você está aqui, vamos chamar esse ponto de A. E nesse ponto A, você com seu radinho AM, você vai encontrar uma rádio que está nessa direção. Nessa direção aqui tem uma rádio. Vamos chamar de R1, de rádio 1. E você sabe que essa rádio ela pode estar aqui ou aqui. Bom, aqui eu coloquei esse ponto de interrogação porque a gente sabe que a localização real dela é essa, mas a gente não sabe se é aqui ou aqui. O rádio AM ele funciona nas duas direções, né? Nessa direção está muito bem, aqui, e nessa direção também está muito bem. Bom, espero que eu não pegue direitos autorais por causa desse trecho de música. Então aqui nós estamos. Você vai precisar, para fazer esse Radio Direction Finding, para você encontrar a direção de uma rádio AM usando um rádio AM simples, né? Você vai precisar de pelo menos 3 estações de rádio. Aqui vamos chamar de R2. Digamos que a R2 esteja exatamente 90 graus. Quando vocês forem fazer isso, pessoal, não tentem na mesma direção não, tá? Se um dia vocês forem fazer isso. Tentem em direções assim, no mínimo um pouquinho distantes. Aqui é R2, mas como a gente sabe, a R2 ela também pode estar aqui desse lado. E a gente não sabe se afinal de contas ela está aqui ou se ela está aqui. E aqui vamos colocar a R3. Então, a rádio 1, a rádio 2 e a rádio 3 podem estar aqui. E como é que eu faço para saber minha localização? É simples. Escuta essa rádio até você cansar, que uma hora vai passar uma propaganda. Uma hora eles vão falar de qual cidade eles estão falando. Isso só funciona para a rádio AM, eu vou salientar mais uma vez. Depois você escuta essa aqui, vê de qual rádio eles estão falando, de qual cidade eles estão falando, identifica essas coisas. Você escuta aqui, lembrando, o AM por ter um alcance mais longo, ele também pega rádio de outros países. Você está, por exemplo, próximo a um país, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul eu estou próximo ao Paraguai, né? E também estou próximo à Argentina. Aqui no Rio Grande do Sul, lógico, na região que eu estou. Se eu estou ouvindo uma rádio paraguaia, em espanhol, né? Aqui, ou ela está a leste ou ela está a oeste. Mas é óbvio que ela está a oeste, porque para o leste só tem o oceano. Então, por essa questão geográfica, fica mais fácil eu me localizar tendo uma rádio paraguaia e 2 brasileiras, por exemplo, né, do que tendo as 3 rádios da mesma localização.
Então, isso são fatores que facilitam, né? Eu acho que às vezes eu penso muito longe demais, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui no comentário que os comentários referentes a dúvidas eu vou responder todos. Então tá, digamos que essa rádio aqui seja paraguaia. Ou seja, automaticamente eu sei que aqui está o oeste. Eu sei que aqui está o oeste. Se aqui está o oeste, eu sei que essa aqui está o norte. E essa aqui, se aqui é o norte, aqui provavelmente vai ser o noroeste. Bom, aqui eu não preciso fazer aqui nada, né? Noroeste não, nordeste. Confundi, acontece. Nordeste. Então, e você cruzando essas três linhas, você sabe a sua localização. Por que eu não estou fazendo isso na prática, pessoal? Porque, infelizmente, o AM está morrendo, né? Tem cada vez menos rádios AM. Mas, por enquanto, ainda dá para fazer isso. E também porque eu não estou perdido no meio do mato. Se um dia eu precisar, né, fazer isso, eu vou sim fazer isso. Mas eu espero nunca precisar. Eu espero que se um dia eu estiver no meio do mato, eu tenha um rádio daqueles que comunica via satélite, sabe? Um telefone celular daqueles que comunica via satélite que nunca ficam sem sinal. Então, se um dia isso acontecer, eu não vou precisar de um rádio AM. Mas, se vocês precisarem, fica aí a dica. E este ponto aqui, que as três rádios se cruzam, é onde você está. E quando você conseguir algum sinal de telefone ou algum sinal de alguma coisa, você pode dizer, por exemplo, estou ao sul dessa cidade primeira, estou ao sudeste, né? Que aqui é o norte, você está ao sul, né? Estou a sudoeste da cidade número 3, estou a leste dessa cidade número 2. Então, você pode explicar para a autoridade, eu fiz um levantamento com as rádios, usando a localização das rádios, e eu encontrei que eu estou aqui. A autoridade ela vai cruzar as linhas, né, onde as linhas se cruzam, e ela vai encontrar a sua localização aproximada. Então, tá aí uma boa maneira de você encontrar a sua localização. Os rádios mais baratos, como esse aqui, né? Esse aqui é de pilha, né? Eles sofrem interferência até mesmo das paredes e eles sofrem interferência até mesmo das paredes e do corpo humano, né? Então, deixa eu ver se eu consigo sintonizar aqui dentro de casa. Ó, vocês não vão conseguir ouvir. Ou seja, a rádio ela tá nessa direção, mas não tá nessa. Aqui é só chiado. Bom, continua tocando o festival de samba. Então, esse rádio aqui, pessoal, por ele sofrer interferência até mesmo do corpo humano, vocês podem usar o corpo para fazer uma barreira e girar, procurar qual a direção que está a rádio, certo? Então, é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Eu espero que eu não tenha trazido muitas complicações a vocês. Eu espero que eu tenha mais ajudado a vocês do que complicado a vida, né? E eu espero que, se vocês tiverem dúvidas, vocês possam entrar em contato pelos comentários. Certo? É isso. Muito obrigado e até a próxima.